Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar algumas informações técnicas aplicadas na lubrificação dos rolamentos, a partir da realização de alguns cálculos, assim como a consulta ou interpretação de diagramas, tá certo? Então, antes de adentrar no assunto, vejamos aqui as funções primárias da lubrificação dos rolamentos. Primeiro, controle do atrito, do desgaste, da temperatura, assim também como da ferrugem e da corrosão. Mas para que ele atenda, para que a lubrificação atenda isso, alguns fatores devem ser considerados, desde a temperatura operacional, a velocidade, assim como as cargas que são aplicadas. E sabemos que na lubrificação, para que ela funcione, para que ela atenda à confiabilidade, tem que se ter o lubrificante correto, na quantidade correta e no intervalo correto. Principalmente para aqueles rolamentos que têm que ser relubrificados. Agora vejamos aqui o passo a passo disso aqui. A começar pela escolha do lubrificante. Veja aqui, eu tenho dois diagramas. Nesse meu lado esquerdo aqui, eu tenho algumas informações que eu vou mostrar para vocês a partir de um exemplo. Veja só. Aqui eu tenho um rolamento com o diâmetro de furo de 340 milímetros, o diâmetro externo de 420, e ele gira a uma velocidade de 500 RPM. Veja só, aqui já trata das dimensões do rolamento e também a rotação. Eu tenho aqui, nesse gráfico da esquerda, nesse diagrama da esquerda, onde eu tenho uma reta aqui diagonal, que são relacionados ao RPM, que aqui já aponta para a gente que é 500. Aqui nessa coluna esquerda, eu tenho aqui a viscosidade nominal. Aqui no meu eixo horizontal, eu tenho o diâmetro médio dos rolamentos. Então veja só, se eu tenho aqui o diâmetro interno de 340 e o externo de 420, o diâmetro médio vai ser a soma deles dividido por 2. Então, o diâmetro médio do rolamento aqui é 380 e ele gira a uma rotação de 500 RPM. Então, o diâmetro médio aqui dessa linha horizontal aqui, que diz respeito ao diâmetro médio, o 380 ele vai estar aqui. E como a rotação é 500 RPM, ele cruza com a diagonal aqui, ó, de 500 e encontra uma viscosidade nominal de 12. Mas isso aqui é viscosidade nominal. Agora, se eu já tenho uma viscosidade nominal, eu posso partir para o diagrama aqui da direita, onde aqui já vou ter a escolha do lubrificante, ou seja, a escolha da viscosidade em relação à temperatura operacional. Aqui não está, mas no enunciado dessa questão, o rolamento ele gira a uma temperatura operacional de 70 graus. Aqui na linha superior está em graus Celsius e aqui embaixo em Fahrenheit. E aqui agora é só pegar a temperatura operacional, cruzar aqui com a viscosidade nominal, ele vai estar dentro dessa faixa de 22 a 32. E por estar próximo do 32, aqui a viscosidade que atende para essa aplicação é um ISO VG 32. Então veja só, para a escolha aqui do lubrificante, foi extremamente importante conhecer aqui as dimensões, assim como a sua velocidade, que no caso aqui 500 RPM, certo? Então esse é o primeiro ponto, a escolha do lubrificante, com base nas suas dimensões e também na sua velocidade. Agora vejamos na sequência aqui a quantidade. Ainda há pouco falamos ali da escolha do lubrificante. Quando nós tratamos com rolamentos que são relubrificáveis e a graxa,
Existem rolamentos que são selados, né, blindados ou vedados, ele já vem com a quantidade de graxa ali para que ele mantenha o seu funcionamento. E muitas vezes a vida útil daquele lubrificante é maior do que a do próprio rolamento. Então aquele rolamento ele não vai ser relubrificável. Mas quando ele é, e aqui a sua lubrificação em graxa, tem essa fórmula aqui, ó, que aqui a gente trata da quantidade correta. Então o que? Que a quantidade de graxa é igual a essa constante aqui, vezes o diâmetro externo, vezes a largura. E o resultado vai ser a quantidade em gramas. Observe aqui nessa ilustração, ele trabalha de maneira correta. Aqui ele trabalha sufocado. Ou seja, se o lubrificante for acima do permitido, haverá uma resistência e esse rolamento ele não vai atender às suas condições pré-estabelecidas. Quando se trata de caixas de mancais, se a velocidade indicada for 50% ou menos, preencher ele de meio a 2/3 da caixa do mancal. Se for 50% do limite da velocidade, ele trabalha em 50% do limite, preencher de 1/3 a 1/2. Então é muito indicado de trabalhar com um valor básico aí de 30% do seu preenchimento. Isso aqui se tratando da lubrificação em graxa. Então falamos da escolha do lubrificante consultando os diagramas, e aqui a gente está falando justamente da quantidade do lubrificante, isso retratando aqui a graxa. Vejamos a seguir. Já aqui eu tenho uma lubrificação, por exemplo, de banho de óleo. Sabemos que o nível ou volume correto, você muitas vezes pode acompanhar pelo visor, por uma vareta, mas e se tratando de banho de óleo, o óleo vai estar aqui ó, até o centro do elemento rolante, que fica aqui na parte inferior. Então isso aqui vai ser o volume correto. A partir do momento que se trabalhar acima disso, haverá uma resistência e esse rolamento também vai trabalhar sobrecarregado. Consequentemente, vai trazer um problema para o seu equipamento. E quando se fala em tempo de troca do óleo, veja só, o ideal é você seguir o que o manual do fabricante ele recomenda. Mas caso você não tenha essas informações, existem umas informações padrões aqui que podem ser aplicadas referentes à temperatura. Sabemos que a temperatura é uma vilã do lubrificante. Quanto mais alta, mais ele vai dificultar o trabalho do seu lubrificante. Então, se a temperatura de trabalho ela é menor que 50 graus Celsius, né, no banho de óleo, num ambiente fechado ou selado, a troca pode ser feita a cada ano. Se a temperatura vai de 50 e 70 graus, essa troca pode ser feita a cada 6 meses. Se a temperatura já beira ali os 100 graus, essa troca o período diminui a cada 2 ou 3 meses. Lembrando, o importante é você seguir aquilo que o manual do fabricante recomenda, tá certo? Então falamos da escolha do lubrificante correto e também o intervalo correto ali, assim como a sua quantidade correta. Vamos agora tratar também o quanto é importante conhecer a carga aplicada. Veja só, quanto maior a carga, você vai ver que vai diminuir o período de relubrificação. Eu tenho aqui o exemplo de um rolamento 6314, certo? Onde na placa de identificação ele já aponta que é 27 gramas a quantidade de lubrificante e o intervalo de relubrificação é a cada 12.000 horas. Veja só, aqui eu tenho as dimensões principais do rolamento, aqui eu tenho o que significa o que nós vamos aplicar na fórmula, onde tem aqui ó, no eixo horizontal ABF. Primeiro, o que é o A? O A vai ser igual ao diâmetro médio do rolamento vezes a rotação. Então aqui eu tenho uma rotação de 1780 e o seu diâmetro médio é de 110. Então é só pegar aqui, somar o diâmetro interno com o diâmetro externo, aqui eu vou ter 220. Então 220 dividido por 2, 110.
Então, nós temos o diâmetro médio vezes a rotação, onde o nosso dm já temos aqui 110, onde o nosso A, que vai ser igual o N, a rotação, vezes o diâmetro médio, será 195.800, que justamente vai estar aqui, ó, bem próximo do 200 mil. Aí nós, em relação à carga, veja, para esse rolamento aqui, a capacidade de carga dinâmica é 111 kN. A carga dinâmica equivalente para essa situação aqui é de 3 kN. E existe uma relação aqui, ó, que é a divisão da capacidade de carga dinâmica dividido pela carga dinâmica equivalente. No caso aqui, ele tem um valor de 37. É um valor que está acima de 15. Veja, se ele está acima de 15, eu vou pegar essa reta aqui diagonal, que tem aqui a relação maior ou igual a 15. No meio tem aproximadamente 8. Aqui embaixo, aproximadamente 4, que é o valor da relação. Observe o seguinte, se eu aumentar a carga equivalente aqui, por exemplo, aqui fosse 80, se fosse 80 a carga equivalente, essa minha relação seria menor. Sendo menor, quanto menor a relação da capacidade de carga dinâmica sobre a carga dinâmica equivalente, você vai diminuindo o intervalo de relubrificação, onde essa coluna aqui, ó, da vertical, aponta para o total de horas de funcionamento. Então, a partir do momento que eu tenho um valor aqui, uma relação, o resultado da divisão da capacidade de carga dinâmica sobre a carga dinâmica equivalente, o número vai diminuindo, o período de relubrificação ele será menor. Então, mostra aqui uma aplicação direta. Quanto maior a carga, a força radial sobre o rolamento, menor será o período ali para realizar a relubrificação, o intervalo de lubrificação. E aqui ele aponta, mostrando o que é cada um. O A vai ser a rotação vezes o diâmetro médio. O BF é um fator do rolamento. No caso aqui, como é um rolamento rígido de esferas, esse fator aqui é 1. Certo? dm, diâmetro médio do rolamento, e n, velocidade de rotação. Então, isso aqui é para mostrar também que quanto maior a carga aplicada sobre o rolamento, menor é o período ali, é o intervalo de relubrificação. E aqui eu fecho esses 3 fatores que são extremamente importantes. Escolher o lubrificante correto, no intervalo correto, e a quantidade correta. Então são informações extremamente importantes e aplicáveis no dia a dia aí da lubrificação dos rolamentos, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando aí os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.